Vamos a mais um episódio do meu e desta vez eu quero falar contigo sobre o porquê de eu ter escolhido fazer o meu. Neste caso, o porquê de eu começar um podcast. Eu falei uma vez sobre isso, se não me engano foi no primeiro ou segundo episódio, sobre o porquê do meu, mas eu acho que não cheguei a falar sobre o porquê de eu iniciar um podcast e o que é que isso levou. Bem, eu iniciei um podcast pela facilidade que era na altura para mim de comunicar-me contigo. Ou seja, eu já fazia vídeos para o YouTube e para o Instagram, mas eu estava à frente de uma câmara e eu sentia-me meio que... E agora? Isto é muito... meh. Porque eu não sentia aquela coisa de falar com entusiasmo, de falar com uma pessoa e usar expressões humanas. E aquilo causou-me alguma aflição. Então eu pensei, por que não criar um podcast? Eu posso simplesmente fechar os olhos, imaginar que estou a falar para pessoas e estou a falar e está a ser gravado e eles estão-me a ouvir. A gravação, neste caso. E isso ajudou-me porque eu comecei a visualizar as pessoas. Eu também podia ter feito isso com a câmara, mas era mais estranho, porque eu tinha que estar com os olhos abertos. E estava a olhar para uma câmara. Apesar de que eu agora já estou melhor nisso, já me estou a habituar à câmara, criar o podcast ajudou-me imenso nesse sentido, porque eu comecei a ficar mais à vontade a conversar e a gravar alguma coisa com a minha voz e com os meus ensinamentos, ou simplesmente, como eu disse no início dos episódios, ter um podcast onde eu posso falar sobre as minhas coisas, sobre o desenvolvimento pessoal, à vontade, sem nada, sem um guião específico, simplesmente decido um tema e vou falando. Claro que eu tenho o meu conteúdo científico, o meu conteúdo prático que eu trago para aqui, mas simplesmente estou à vontade, como se fosse uma conversa de café, uma conversa informal, completamente normal entre eu e tu, que estás a ouvir. Então eu criei este podcast de uma maneira a dar-me o empoderamento para outros futuros projetos. E uma coisa é certa, eu estou a gostar muito de fazer este podcast. Não é um podcast que atingiu imensas pessoas, mas é um podcast que está-me a dar imenso gosto e as coisas são feitas aos poucos e poucos. E agora estou mais numa vertente da faculdade, estou focado na faculdade, mas aos poucos estou a começar a direcionar-me para evoluir os meus projetos cada vez mais. A melhor parte é que para decidir o nome do meu foi muito engraçado. Eu queria um nome assim bonito e pensei em algo em inglês, mas não sabia o que criar ao certo. Então eu juntei quatro coisas que eu amo, que é o merecimento, a educação, o amor e a liberdade, se não me engano. São quatro coisas que eu adoro e que fazem todo o sentido para mim. E até agora eu tenho seguido a minha vida por esses valores. Não tem sido fácil e tenho trabalhado imenso para evoluir e manter-me fiel a esses valores, se continuarem a fazer sentido. Porque se os valores já deixarem de fazer sentido nesta altura da minha vida, eu renovo os meus valores. Eu vou fazer um trabalho diário sobre isso. Mas é interessante porque muitas das vezes precisamos dar realmente o primeiro passo. E é clichê, eu sei. Vocês vão ouvir muitas coisas clichês, mas as coisas clichês têm o seu fundamento. Agora esta coisa da cultura de é clichê, já está na moda, por isso não faz sentido. Eu ia dizer F-word, mas quero manter o episódio Queen. Mas eu vou dizer foda-se para isso. Porque os clichês e o que está na moda estão por algum motivo, não é por tornar-se popular que devemos ignorar o seu potencial. Ou não potencial, depende do que está na moda. Há coisas que podem não ter realmente potencial algum. Mas é termos este olhar crítico. As pessoas são muito críticas, não pensam, não refletem sobre as suas coisas. Seguem a manada, seguem as ovelhas e os seus pastorinhos. Malta, pensem, a sério. Pensem, reflitam, não sigam só por agradar ou por quererem pertencer a um grupo. Porque mais tarde podem vir-se a arrepender disso. E olhem que é um arrependimento fodido. A sério, é um arrependimento fodido. E arranquem, avancem os vossos projetos, comecem com alguma coisa. Eu criei este podcast na desportiva,
nem me preocupei por acaso muito a nível da aparência. Claro que desenhei tudo a nível da aparência para ficar o mais apresentável possível e bonito, mas eu pensei, pá, é melhor feito do que perfeito. Então eu criei e eu gostei imenso do resultado. Uma coisa tão simples pode dar lugar a algo maravilhoso. E uma das coisas que eu te quero pedir é realmente partilhares este podcast com quem faz sentido, com quem acho que tu vais gostar de ouvir. Porque é realmente um momento em que simplesmente podemos estar na descontra. Sai à quinta-feira, às 10 da manhã. Agora os episódios já nem são de 20 minutos. Eu antes tentava fazer de 20 minutos, mas começou a perder um bocado o sentido. E então agora faço episódios mais curtinhos, por isso podes ouvir, retirar as tuas aprendizagens. E a mensagem de hoje é realmente começar por algum lado, porque eu comecei com o podcast para melhorar a minha comunicação, para melhorar o meu à vontade a falar para o microfone. Sim, para o microfone, porque eu não estou a falar para uma câmara, mas para um microfone e para falar contigo. E isso tem-me ajudado. Se não me engano, este já vai ser o 29º episódio. Já são 29... Não são bem 29 semanas, porque houve 2 semanas que eu não gravei o meu por questões pessoais. Mas onde eu já estou. E podem-me dizer, mas o podcast não é assim tão visto. É verdade que não. Mas eu também não faço muito marketing a ele. Isso é outra questão. Mas outra coisa é que está tudo bem, eu vou fazendo e ele está lá. Ele vai ser ouvido um dia. Pode não ser agora, mas um dia vai fazer sentido. E honestamente os meus objetivos não é ter fama. O meu objetivo é passar ensinamentos e educação para as pessoas. E não importa se é uma pessoa ou 100 pessoas. Claro que, ok, tem a sua importância, mas no sentido que eu estou a gravar este podcast, se uma pessoa já o ouvir e fizer muito sentido para ela, eu fico genuinamente feliz, porque mudar a vida de uma pessoa, ajudar uma pessoa a ter novos pensamentos e ensinamentos, vai afetar outras vidas, nomeadamente as que as rodeia. Então, as coisas que nós não vemos, os resultados invisíveis são tão grandes, e muitas das vezes apenas queremos ficar para o palpável. Deem tempo a vocês. Sigam o fluxo e comecem por algum lado. É mesmo esse o segredo, é começar. Comecem por algum lado. Por isso, olhem, um grande abraço e tenham uma excelente quinta. E aproveitem o vosso fim de semana para fazerem o que tiverem a fazer. Por isso, tchau!